Lei Rouanet. Você já ouviu esse nome, já recebeu várias correntes lá no Zap falando sobre ela? A Lei Rouanet faz parte das políticas culturais brasileiras, ou seja, quando o Estado ajuda a fomentar uma atitude cultural, dando às vezes uma ajuda financeira ou uma ajuda de visibilidade. Mas quando é que surgiu a Lei Rouanet? Ou ainda, quando é que surgiram essas leis de incentivos culturais aqui no Brasil? Por que elas são tão importantes assim, a ponto de tanta gente se preocupar com elas? É o que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Meu nome é Guilherme Dobrestop, eu sou professor e mestre em História e esse daqui é o História Fora de Foco. Qual foi a primeira vez que políticas culturais foram empregadas aqui no governo brasileiro? Alguns autores, como Carlos Alberto Doria, num artigo chamado A Merencória Luz do Estado, veja só que nome bonito, vão dizer que o primeiro momento que tem uma preocupação das instituições com a cultura aqui no Brasil é com Dom João VI, vejam só. Quando ele traz livros aqui para o Brasil e monta uma biblioteca nacional. Dom Pedro II também é tido como um dos caras que começa com essas políticas culturais aqui no Brasil, uma vez que ele tem várias ações de mecenato, ajudando vários artistas ali com dinheiro. Mas se a gente vai delimitar quando foi que começaram essas políticas culturais, a gente tem que entender também o que elas são, afinal, se é só o Estado ajudando com a arte, talvez no momento em que algum político vai lá e dá dinheiro para um artista, se originou uma política cultural, não é? Para isso, vamos definir aqui o que é uma política cultural. Para definir isso aqui, eu vou usar 5 manas azuis e invocar a criatura lendária Nestor Garcia Canclini, um sociólogo que em seu artigo Definiciones em Transición, eu não falo nada de espanhol, então essa pronúncia deve estar totalmente errada, diz que não basta só tomar as atitudes do Estado em relação à cultura como políticas culturais, mas também a gente tem que entender totalmente o corpo simbólico e material que as envolvem. Traduzindo aqui pra gente, tanto do espanhol quanto do academiquez, não basta só ter a intervenção do Estado, mas também as pessoas que estão envolvidas, como isso é feito, por que isso é feito e quais são as intenções ao fazer. Ou seja, é muito mais complexo do que simplesmente dar dinheiro ali para um artista. Dessa forma, a gente pode pensar no momento inaugural das políticas culturais com Getúlio Vargas e a década de 30, vejam só. É quando vão aparecer dois caras muito importantes. O primeiro deles, você já ouviu falar, Mário de Andrade. Basicamente, até então a cultura ou eram os livros ou eram as belas artes. Com Mário de Andrade, a cultura passa a ser mais importante. De acordo com ele, a partir de então a cultura deveria ser algo vital, tão vital para o cidadão como o pão. Ao mesmo tempo, a cultura tem que ir além dos livros, além das belas artes. A cultura tem que falar sobre o folclore, tem que falar sobre o popular, tem que falar sobre a música. E o patrimônio não é só o prédio, não é só aquilo que você pode tocar. Patrimônio passa a ser também um imaterial. Ou seja, sabe aquele seu tiozão retrógrado que adora ver obras de arte e dizer isso daqui não é arte nem a pau? O pensamento dele estava atrasado até mesmo na década de 30. Só que quando a gente está falando de Mário de Andrade, a gente está falando de um cara que ocupou o departamento de cultura da cidade de São Paulo ali durante a década de 30. O que é meio estranho, eu estou falando sobre o âmbito nacional, e esse cara aqui está no âmbito municipal, né? Só que tudo isso que o Mário de Andrade fez foi tão importante que acabou influenciando muito o que foi feito no âmbito nacional um pouquinho depois. Outro nome bastante importante aqui pra gente é Gustavo Capanema, um cara que vai trabalhar ali com Getúlio Vargas durante o período do Estado Novo, seja 37 a 45. Nesse momento, as políticas culturais não só ajudam os artistas, como também definem o que a arte deve mostrar. Durante esse período que era o Estado Novo uma ditadura, era muito valorizada a questão nacionalista, ou seja, a arte deveria valorizar o que era nacionalista e o que era o nacional, o que era o brasileiro, e mostrar como isso era bom. E por mais que passe a ser meio contraditório, mesmo sendo ali um momento ditatorial, Capanema trabalhou com vários artistas bastante progressistas, como Drummond e Portinari. E uma das intervenções que são feitas nesse momento são para criar o ideal do brasileiro trabalhador, não mais aquele ideal do brasileiro malandro. O que a gente pode dizer que não deu tão certo assim. No período ali, um pouquinho depois disso, foi criado um personagem que deveria dizer, que deveria mostrar, na verdade, o que era o brasileiro, e esse personagem nada mais era do que o Zé Carioca. Só que durante o governo do Vargas tem também a criação de vários órgãos responsáveis por proteger a cultura e por proteger também o patrimônio, ou seja, tinha uma preocupação muito grande com tudo isso. Vai ser o caso, por exemplo, do SFAM, o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro, que vai se tornar o que a gente tem hoje como IFAM. Ou seja, recapitulando, durante o governo do Vargas já tinha essa preocupação com o artista, e foi pelo menos a primeira vez que houve uma coisa com tanta força assim, com tanta
preocupação do governo. Só que você pode pensar, se em 37 até 45 estava assim, depois só melhorou, né? Como vocês bem sabem, a gente está no Brasil e a nossa evolução dentro da política, principalmente também dentro da cultura, nem sempre é uma ladeira acima. Muitas vezes é uma montanha-russa com subidas, descidas, loopings, e que às vezes te arremessa da montanha-russa e bate com o carrinho na sua cara até você ficar desfigurado. E assim de 45 até 64 houve um certo vazio nessas políticas culturais. Muitas das políticas e instituições que eu falei aqui para vocês que foram criadas pelo Vargas, inclusive, são deixadas de lado, sucateadas muitas vezes. Já nos anos 60, com o período militar, volta a ter uma certa preocupação com a cultura. De início a gente vai ter ali uma preocupação com as telecomunicações, para levar o sinal de televisão cada vez mais para o interior. Afinal, o brasileiro tinha que saber das notícias e principalmente das propagandas do que o regime militar estava fazendo. Lembra no vídeo que eu falei ali para vocês sobre como as novelas da Rede Globo chegaram no interior, influenciaram a galera a ter menos filhos? Foi nesse período, ou seja, tem tudo ali um pouquinho a ver. Vai ter ali também uma coisa importante, a criação do CFC, que basicamente tenta pegar a cultura e deixar ela menos elitista e levar para todo o povo. Ao mesmo tempo, o governo federal meio que incentiva os estados a criarem conselhos estaduais de cultura, ou seja, para que os estados também fizessem esse pequeno fomento à cultura aqui nesse momento. Tinha também uma preocupação com o cinema, afinal, nesse período começavam a chegar cada vez mais filmes aqui no Brasil do estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos. Era o que fazia sucesso, era o que tinha nas salas de cinema. Então a galera do governo começou a auxiliar em alguns filmes brasileiros. É por isso que nesse período a gente vai ter tantos filmes dos Trapalhões e que eles vão ser sucessos de bilheteria e vão ser alguma das maiores bilheterias do cinema até bem pouco tempo atrás. Ah, mas vale dizer também, ao mesmo tempo que tem essa preocupação com a cultura, tem também uma grande perseguição, censura de vários artistas. Afinal, se a galera está protegendo ali um discurso dos artistas, está protegendo a cultura de certo ponto, a única cultura que interessa, a única arte que interessa é aquela que fala bem do Estado, aquela que fala bem da ditadura civil-militar. Aquelas que são um pouco contra são deixadas de lado, seus autores são perseguidos, torturados, presos e toda aquela coisa nada bacana que era feita nesse período. Só que aí a gente vai ter em 85 o fim da ditadura civil-militar e o que acontece? Para os políticos que vão entrar no poder a partir desse momento, a cultura é um assunto realmente sério. Então é necessário que exista um ministério só para a cultura. É criado então em 1985 com o presidente José Sarney, o Ministério da Cultura. José Sarney cria também uma lei de incentivos para a cultura que vai ter um nome não muito criativo de Lei Sarney. Só que nesse momento a galera se divide um pouco. Tem alguns autores que vão dizer que foi muito importante a criação do Ministério da Cultura, tem alguns que vão dizer que não foi uma coisa tão bacana assim. Um autor que vai dizer isso é José Carlos Garcia Duran. Ele diz basicamente, o ministério criado nesse momento não tinha nem o apoio financeiro, não tinha muito menos o apoio técnico, ou seja, nem dinheiro, nem pessoas para fazer o que era necessário ser feito. Então o que foi feito na cultura foi, de certa forma, inferior ao que foi feito ali nos anos anteriores, durante o período militar. Inclusive, para esse autor, essa fragilidade gigantesca com a que foi criado o Ministério da Cultura, ou seja, foi criado de qualquer jeito, foi criado meio que nas coxas, foi o que ajudou o Collor, que veio ali depois, a extinguir esse ministério. Então, recém-criado em 85, o Ministério da Cultura era enterrado por Collor em 90. Também não dá para ser muito dramático, ele na verdade foi transformado na Secretaria da Cultura. Ao mesmo tempo, Collor também cria alguma série de instituições que são vinculadas à questão da cultura. Mas a maior criação dele em relação à cultura é a chamada Lei Rouanet. Mas, de acordo com alguns autores, o nome do Collor, mesmo ele criando todas as instituições, estava um pouquinho sujo junto à classe artística. Afinal, ele acabou com esse Ministério da Cultura que foi tão aplaudido naquele momento. Para tentar meio que ganhar o apoio dessa galera, ele cria uma coisa bastante famosa que você já ouviu falar. Ele reformula a Lei Sarney e dá um nome um pouquinho mais bacana ali para ela. É criada então a Lei Rouanet. Mas só um detalhezinho aqui. Depois do Collor, ele é impeachmentado, entra o Itamar e em 1992 o Ministério da Cultura volta a ser criado. Só que agora com a reformulação da Lei Sarney e a criação da Lei Rouanet, tinha uma mudança em como era feito todo esse incentivo. O artista recebia a ajuda financeira de empresas privadas e essas empresas privadas, por sua vez, recebiam uma isenção fiscal do governo, ou seja, pagavam menos impostos. Basicamente, é o governo dizendo: quem vai garantir agora a cultura são as empresas privadas.
não é mais meu problema. É uma das várias políticas neoliberais que vão aparecer com o governo meio que se isentando ali do que poderia acontecer. Com o governo do Fernando Henrique Cardoso, que vem depois, não muda muita coisa. Continua esse lado meio neoliberal, a Lei Rouanet, a lei do audiovisual também, em que basicamente quem garante esse recurso financeiro são as empresas, o governo meio que intermedia tudo e dá esse abono fiscal para as empresas. Bem, isso meio que perdura até hoje. Teve ali uma mudança ou outra, com o governo do Lula a gente vai ter o Gilberto Gil, que implementa alguns postos de costura, se preocupando ali com a cultura popular, mas o básico é mesmo isso, Lei Rouanet, lei do audiovisual, o governo se isentando e as empresas privadas meio que garantindo esse incentivo. E bem, hoje, agora, enquanto eu gravo esse vídeo, o Ministério da Cultura de volta virou Secretaria da Cultura e não adianta falar sobre muita coisa que está acontecendo, porque é tanta maluquice acontecendo uma atrás da outra, que de um lado eu dato o vídeo e de outro, se você ver esse vídeo daqui uns 5, 10 anos, você não vai acreditar em nenhuma das maluquices que está acontecendo e vai achar que é tanta mentira minha como aquele ano em que teve 2 carnavais ou, sei lá, quando apunhalaram um político pelas costas. E bem, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Para esse vídeo eu aproveitei que eu estou lendo muito sobre isso para escrever o primeiro capítulo da minha tese de doutorado e para unir o útil ao agradável e também para ter um pouquinho menos de trabalho, aproveitei para falar sobre esse assunto que, além de eu estar lendo tanto sobre ele, ele é bem atual e está na mídia o tempo inteiro. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre as políticas culturais do Brasil, como elas funcionam, da onde elas vêm, qual é a importância delas e o que diabos e de onde veio também essa Lei Rouanet. E bem, espero que no geral vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram ou se não gostaram, digam aqui nos comentários, porque se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e bem, a gente se vê na semana que vem. Um abraço.